programa Justiça Gaúcha veio até o TJ conversar com o presidente do TJRS, o desembargador Luiz Felipe Silveira de Fini. Presidente, prazer em conversar com o senhor no final deste ano. Prazer em conversar contigo e com os telespectadores do Justiça Gaúcha, que, aliás, o Justiça Gaúcha, a casa dele é o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, estejamos em casa. Muito obrigada. Presidente, em suas manifestações, o senhor sempre comenta que o Judiciário vem fazendo a parte dele, promovendo economicidade, garantindo a qualidade na prestação dos serviços. Em um relatório recente do ano de 2016, foi apontada que a atual gestão já gerou uma economia de aproximadamente 137 milhões de reais. Para começar, eu gostaria que o senhor comentasse com a comunidade gaúcha que medidas foram adotadas para se chegar a essa redução. Bom, o poder público tem uma crise fiscal, isso é inegável. E não é só no estado do Rio Grande do Sul. O déficit fiscal da União é gigantesco, só que a União emite, Na verdade, hoje nós temos uma crise fiscal, nós temos uma crise política e nós temos uma crise de representatividade. Isso é o complicado quadro pelo qual hoje passa a nação brasileira. Porque se vê todas essas manifestações que as pessoas não se sentem representadas hoje, por exemplo, pelo parlamento. As instâncias normais de representação, as pessoas não sentem que aquilo realmente representa o seu ponto de vista. E nós temos também uma situação aí de uma certa conflituosidade, sobretudo no âmbito federal, que está criando uma situação muito difícil. Eu sempre digo, olha, que o Estado Democrático de Direito foi algo muito precioso de se conquistar. Não é absolutamente uma coisa descartável. E às vezes algumas pessoas que estão exercendo altos cargos políticos parecem não ter a noção disso. Aqui no Estado, crise fiscal todos têm. Quando nós começamos a ver o nosso orçamento este ano, ainda mais com a perspectiva de quando foi aprovado o reajuste dos servidores da Justiça retroativo a janeiro, era um orçamento que, enfim, não fechava as contas. Quando saiu o reajuste e nós não pagamos imediatamente os servidores da Justiça, o que até foi meio mal interpretado por algumas entidades sindicais, não é porque nós não quiséssemos, é porque realmente naquele momento nós não tínhamos recursos. O que nós fizemos, então, foi uma contração bastante grande no nosso custeio para que nós pudéssemos chegar no final do ano fechando as nossas contas. Quanto a valores, neste ano nós abrimos mão em favor do Poder Executivo por uma lei que foi aprovada o ano passado, que foi antes da atual administração do Tribunal de Justiça, que abriu mão de metade do adicional de remuneração chamado spread dos depósitos judiciais. Isso foi uma renúncia orçamentária do Tribunal de Justiça da ordem de 275 milhões de reais. O que não pode é o Judiciário, já tendo aberto mão por uma lei do ano passado, durante 4 anos, de 275 milhões de reais por ano, mais de 1 bilhão ao longo dos 4 anos, agora querer fazer um outro corte desconsiderando essa renúncia, porque aí corta 275 mais 300, aí fica inadministrável. Aí eu digo que nós vamos ter aqui no Estado a justiça do quem sabe do talvez. Vai dar para nomear juiz? Talvez. Vai ficar sem ninguém? Quem sabe? Porque vai passar a não ter nenhuma previsibilidade orçamentária. Nós temos um orçamento, mas o que vai ser alcançado? Vai ser o que for arrecadado. Quem é que arrecada? É o Poder Executivo, não somos nós. E mais, o Poder Executivo arrecada isso e não abre esses dados para ninguém. Presidente, com relação a esse pacote do governo do Estado de bastante austeridade que foi enviado à Assembleia Legislativa, caso seja aprovado sem emendas, que reflexos terá no TJ? Quanto aos duodécimos, ele não prevê o não repasse dos duodécimos e nem poderia. O que ele diz é que os duodécimos serão repassados dentro da receita realizada. Então, se for arrecadado menos do que está no orçamento, se repassa menos. E fez isso de uma forma que não é isonômica, que ele diz que se abaixar a receita, abaixa o duodécimo dos outros poderes, vai se levantar, não aumenta. Bom, as coisas têm que ser via de dois lados, não é via de um lado só. Existem estados que tem realmente uma percentagem sobre a receita líquida. Isso é uma forma que já houve assim. Depois, a pedido do Poder Executivo, foi alterado. Em Santa Catarina, por exemplo, que tem um valor sobre a receita líquida, agora o Executivo quer trocar lá para o sistema daqui, ser um valor fixo. Por quê? Porque a receita andou aumentando lá e com isso andou aumentando o repasse. Agora, nós também temos que perguntar por que a receita aumenta em Santa Catarina e cai no Rio Grande do Sul. Agora, em Santa Catarina, que é um percentual, é 9%. Aqui é 6%. Então as coisas têm que ser vistas dos dois lados. O que eu tenho dito é o seguinte: não pode agora querer abaixar pela receita que for efetivamente arrecadada, quando quem controla isso é o Executivo, é ele que dá isenção fiscal,
desconsiderando os 275 milhões que já se abriu mão. Porque aí fica isso mais os 275 milhões. Aí não administra. O trabalho do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem sido reconhecido. Recentemente, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, apontou o Tribunal Gaúcho como o tribunal de maior eficiência entre as grandes cortes. Como é que o senhor vê essa indicação, esse destaque? No relatório Justiça em Números, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul teve a melhor posição, aliás, pelo 8º ano consecutivo, no chamado IPCJus. O que é o IPCJus? É um índice de produtividade comparada da justiça, em que se calcula basicamente quantos processos são julgados em cada justiça estadual em proporção aos seus recursos orçamentários. E ali nós tivemos, pelo 8º ano consecutivo, a melhor posição. Isso não quer dizer que esteja tudo bom. Pelo contrário, nós sabemos que nós temos problemas. Por exemplo, nós estamos atrasados no processo eletrônico. Significa que nós tivemos a maior produtividade em comparação aos recursos. Veja que, por exemplo, o Rio de Janeiro tem até uma produtividade por juiz e servidor um pouco superior à nossa. A nossa é a segunda. Só que eles têm muito mais recursos. Então, quando compara a produtividade com os recursos, nós temos um índice mais favorável. Nós tivéssemos os recursos que tem no Rio de Janeiro, nós não íamos ser o primeiro, nós íamos ser o segundo se nós tivéssemos a mesma produtividade. Talvez com os recursos do Rio de Janeiro nós pudéssemos ter mais produtividade. Então isso é um dos exames que o CNJ faz. Outro que ele faz é da qualidade das informações gerenciais prestadas pelos tribunais. E nisso nós acabamos de receber do CNJ o selo ouro do Justiça em Números, agora pelo segundo ano consecutivo. Que é um destaque muito importante. É um destaque muito importante, é um reconhecimento. Aqui foi a melhor posição entre tribunais de grande porte. Os tribunais de grande porte são considerados os tribunais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Outro tema muito importante que preocupa toda a comunidade gaúcha é a segurança pública. E nós sabemos que há grandes problemas, falta de vagas em presídios, o Executivo não repassa verbas também para a SUSEP, os presidiários não podem comparecer nas audiências e os presídios estão assim lotados. Como o senhor está vendo essa situação e tem saída para essa crise na segurança pública? A questão da segurança pública, eu acho que hoje é a principal preocupação dos gaúchos, da sociedade gaúcha. Se vê assim intuitivamente. Houve uma piora da segurança pública nos tempos mais recentes, nos últimos 2 anos. E isso é uma questão que nós precisamos examinar em várias faces do problema. Primeiro, tem um certo senso comum que diz que prenda-se a esmo e vai se melhorar a segurança pública. Bom, desde que iniciou o atual governo, o número de presos no Rio Grande do Sul aumentou em 5.500. Aumentaram 5.500 presos, não se criou uma vaga mais. É por isso que tem preso em delegacia, teve preso algemado à lixeira, que acho que é uma coisa muito ruim até para a imagem do nosso estado, e estão falando de botar preso em container. Isso eu tenho dito que nós temos aí no curtíssimo prazo as mais de 2.000 vagas no sistema de Canoas que nós já devíamos ter aberto há muito tempo. E que uma hora estão estudando se precisa fazer licitação ou pode aditivar para fazer as obras do esgoto, que é o que falta, outra hora estão tentando bloquear o sinal de celular, outra hora não tem agente e as vagas estão postas e não são cumpridas. Em Lajeado foi construído um presídio feminino que foi algo que foi feito pela comunidade com a participação assim quase de liderança do juiz lá da comarca. Foi construído por R$900 mil, um presídio com cerca de 200 vagas, 1/3 do custo normal, porque se mobilizou a comunidade, quem tem a empreiteira fez lá as obras sem lucro, a preço de custo. Bom, agora o presídio foi inaugurado, só que os presos ainda não estão lá porque não tem agentes. Uma outra coisa, esses nossos dados do CNJ são bons, no cível. Os nossos dados do crime são ruins. Por quê? Porque as audiências sistematicamente se frustram, porque a SUSEP, eu não vou dizer que não leva ninguém, mas não leva a maioria. Aí o que acontece é que é uma coisa assim extremamente ruim para o cidadão que já foi vítima de crime, para a imagem da justiça, para tudo. Chega lá, o sujeito está preso, marca-se a audiência, aí a SUSEP não traz. Aí vem a vítima, vem as testemunhas. Aí maior contra a audiência, vem a vítima, vem as testemunhas, a SUSEP não traz. Aí quando a SUSEP finalmente traz, a vítima e as testemunhas que já cansaram, não vem também, a audiência não sai outra vez. E o sujeito acaba sendo solto por excesso de prazo.
como aconteceu com aquele acusado, vou tentar usar uma palavra técnica, que matou aquela senhora na porta do colégio. Sim. E que havia sido solto por excesso de prazo, depois de várias vezes não ser apresentado. Então isso, depois desses fatos lamentáveis, o governo estadual fez aí algumas modificações, o atual secretário parece bem intencionado. Agora, nós todos precisamos de resultados, tá? Canoas assim, me perguntaram para quanto que ia abrir para ontem, se botou 5.500 presos a mais, nós precisamos abrir vagas correspondentes para isso. E hoje nós estamos numa situação em que não adianta chegar na boca de fumo e prender todo mundo, isso não vai melhorar a segurança pública. É preciso um trabalho de inteligência, já que nós não podemos, não temos onde prender todo mundo. Saiu na imprensa em off declarações de policiais dizendo que não estavam cumprindo mandatos porque não tinham onde botar. Para que nós possamos pegar aqueles que estão na hierarquia da organização criminosa. Porque se chegar na boca de fumo e prender o drogadito, ele vai ser jogado lá dentro da galeria, onde ele vai ficar dependente para comer, para dormir, para qualquer coisa, do chefe da galeria, que é ligado a uma facção. Como o fato dele é menor, daqui a 15 dias ele é solto, então cooptado por essa facção. Então nós estamos dando mão de obra para as organizações criminais. Perfeito. Presidente, para nós encerrarmos, foi um ano bem difícil. Eu quero saber as suas expectativas para o ano de 2017. Onde nós podemos chegar? Bem, não só o ano foi difícil, quando nós chegamos ao fim do ano, uma situação difícil. Eu acho que, em primeiro lugar, o país precisa resolver a crise da sua sociedade, a crise do país, que, como eu disse, é uma crise fiscal, mas é também uma crise de representação, é uma crise de credibilidade das instituições. Lamentavelmente, nós chegamos a um momento que as pessoas não acreditam nas instituições, isso é muito sério para a democracia. Tem um apelo popular à Lava Jato. A Lava Jato é algo que é um trabalho muito importante da Polícia Federal, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e que está, enfim, apurando coisas que se pensava que não seriam apuradas. Agora, a Lava Jato é necessária, mas a Lava Jato ela não pode por si dar governabilidade para o país. Dar governabilidade para o país é uma tarefa das instituições políticas. E as instituições políticas aí parece que não têm correspondido a isso. Você vê hoje os movimentos no Congresso Nacional. Esses movimentos são movimentos para melhorar, para o nosso país sair da crise, para dar governabilidade para o país? Me parece que não. São movimentos para defender interesses pontuais de algumas pessoas lá que estão lá para representar, mas estão usando o poder de representação em função não dos interesses coletivos, mas dos seus próprios interesses, lamentavelmente. Presidente, nós agradecemos a sua presença, a sua participação no programa Justiça Gaúcha e que nós tenhamos, sem dúvida, um ano bem melhor do que este que está finalizando agora. Vamos ter esperança, né? Porque a esperança é o que nos mantém. E afinal, o nosso país já passou por situações muito difíceis, vamos crer que possa passar por essa também. A minha preocupação aí, mais no plano nacional, é que não se vê, nem diria uma liderança, mas não se vê um conjunto de homens, uma vertente política que possa realmente mostrar um outro caminho para a nossa sociedade adquirir uma governabilidade que é necessária para ela sair da crise econômica em que se encontra.